Então, dando continuidade no que a gente estava falando sobre cadastramento diferenciado, é importante conhecer um pouco de cada grupo. Então, o que a gente acabou de fazer agora foi mostrar para vocês as diferenças entre o grupo e outro, diferenças culturais, diferenças de local, de situação. Então, essas diferenças é que fazem esses grupos. E eles já estão catalogados pelo Ministério da Cidadania. Eu até disse ontem, então, acho que vocês vão encontrar 14 na Felipeta, mas se ela estiver atualizada, deve estar em torno de 16. Porque também temos agora o trabalhador da reciclagem, né? As famílias da reciclagem. Então, são adicionadas. Sempre que você tiver informação, é importante passar para, inclusive isso, né, assim, catalogar, elas são colhidas dentro do cadastro único, nas informações que você passa. Por isso que a gente precisa estar atento às informações que a gente está colocando no cadastro único. Então, é importante conhecer um pouco de cada grupo, aceitar a diversidade brasileira e tratar com respeito as diferenças culturais existentes entre as suas experiências de vida e as dessa família. Para fazer um bom processo de cadastramento, é importante buscar informação sobre hábitos, costumes dessas famílias, para fazer uma abordagem adequada. Né? A gente tem que tratar com respeito, na hora de fazer até a pergunta, a gente também tem que ter muito respeito, por isso conhecer as culturas diferenciadas que a gente tem, né? Não é porque às vezes a gente acreditou ou teve uma, né, sei lá, alguma orientação sobre essas famílias, e nessas orientações você achou que elas não têm educação, não tem, não. Tudo isso a gente tem que respeitar. São informações que vocês estão recebendo hoje para que vocês façam um atendimento diferenciado na hora de estar lá na entrevista, né? Ter muito respeito com a pessoa. Eu sou do candomblé, eu sou do espírita, não, eu sou do grupo de vários, gente. Se a gente tiver essa informação ali, tudo bem. A gente coloca no nosso suplementar. Bom, a gente sempre tem que colocar, né? Então, os grupos atendidos pelo Cadastro Único. A partir de 2011, novos grupos populacionais tradicionais e específicos passam a ser identificados na versão 7 do Cadastro Único. A identificação desses grupos é feita por meio do quesito 2.07. Aí eu não sei se dá para vocês enxergarem aqui, ó. Vou explicar. Tá dando para ver? Então, aqui no 2.07, que é a mesma coisa que está no nosso slide, indica abaixo a família que pertence ao grupo aí tradicional e específico. As GPTs que a gente fala. Aí o seguinte, o código dessa família você vai colocar aqui. Então, é 307, um exemplo, né? O código que você quiser. O código que você quiser, de acordo com a entrevista que você está fazendo, você vai identificar essa família. Então, vamos dizer o 304, famílias atingidas por empreendimento e infraestrutura. 303, famílias acampadas. Então, específico. E embaixo, na descrição, você tem um espaço para escrever o nome desse grupo. Aí, o que acontece? Se você aqui, vamos dizer, não cabe, Rúbia, para pôr todo, não. Cabe família assentada, mas não cabe família atingida por empreendimento, enfim, infraestrutura. O que você vai fazer? Você vai colocar família atingida por empreendimento, você pode abreviar, de infraestrutura não pode abreviar. Então, o último nome não pode abreviar. E os demais, então, o primeiro e o último nome você não abrevia, para não ficar errado, tá bom? Porque daí o cadastro não está correto. Pronto. Aí vamos para as próximas. Novos grupos atendidos pelo cadastro único. Ao chegar a esse quesito, o entrevistador deve ter à mão a felipeta dos grupos tradicionais e específicos e perguntar: sua família pertence a algum grupo populacional específico?
pessoa vai ficar te olhando, né? Aí você viu que ela não entendeu, o que que você faz? Você mostra a Felipeta. Aí a pessoa vai olhar e vai se identificar. Você pode fazer a leitura, de repente ela falou, não entendi. Aí você vai lendo, falando aqueles grupos que fazem parte disso, aqueles grupos que fazem parte, né? Então você vai mostrando para ela e ela vai observar e vai se identificar, e aí você marca. Identifique quais as opções disponíveis. Às vezes, pode acontecer dela se identificar com mais de um. Aí, o que que você vai fazer? Você vai falar assim, aquele que é mais predominante é o que você vai marcar. Então, se ela faz, algumas vezes ela vai num, mas ela tem uma predominância no outro, aí você marca o outro, tá bom? Grupos atendidos pelo cadastro único. Vale observar que, juntamente com as famílias indígenas e quilombola, a família cigana pertence à comunidade de terreiro, extrativista e de pescadores artesanais e famílias ribeirinhas. São considerados povos e comunidades tradicionais, conforme o decreto 6.040 de 2007. Então, quer dizer, dentro dessa classificação dos grupos, nós temos essa. Então, nós temos essa classificação aqui, que são considerados povos e comunidades tradicionais. Povos e comunidades tradicionais, tá? Quais são elas? Vou repetir. Cigana, indígena, quilombola, família cigana, pertencente à comunidade de terreiro. Extrativista de pescadores artesanais e ribeirinhos são povos da comunidade tradicionais. Então, essa aqui é a famosa felipeta, que vocês vão estar, assim, junto com vocês o tempo todo durante a entrevista, para vocês já caracterizar. Então, nessa felipeta, tem o código da família. E também tem a característica que você precisa ler para você saber como que é cada um desses grupos. Os grupos são descritos no final do manual do entrevistador, como eu falei para vocês podem até arrancar essa folha e ficar com vocês sobre os grupos. Se você não tiver a felipeta aí, você pode fazer isso. Se quem tiver a Felipeta, pode ficar com a Felipeta. Mas se tiver na edição 4, o manual do entrevistador, você já consegue pegar essa Felipeta atualizada, tá? Com esses grupos que eu falei, com maiores grupos, né? Que eu acho que é 14, mas tem 16 grupos, pelo que eu vi, no último curso que a gente fez, né, Cláudia? Aí, então, nós temos aqui a descrição do código, né? Descrição família cigana, é a 101, a 201 é a família extrativista, 202 família pescadores artesanais, 203 famílias pertencentes à comunidade de terreiro, 204 família ribeirinha, 205 família de agricultura familiar, 301 família assentada da reforma agrária, esses são os que estão interligados ao INCRA, né? E 302 famílias beneficiárias do Programa Nacional de Crédito Fundiário, e 303 família acampada, 304 família atingida por empreendimento de infraestrutura, 305 família do preso carcerário. Lembrando aqui, da família do preso carcerário, que eu acho que assim, tem um questionamento muito. Mas mais para frente a gente vai estar falando com vocês sobre a questão do questionamento, tá? Que o pessoal assim é contra, né? Que vai pagar, por exemplo, vai pagar como que vai pagar para preso, né? Então, preso, as pessoas não querem auxílio reclusão. Aí tem aquela discussão, não acho justo, não acho justo. Gente, é só um detalhe. Essas famílias que recebem, não são todos os carcerários, são apenas aqueles que trabalham, que têm carteira assinada e recolhiam o INSS. É a família que vai ter direito, não é nem o preso, é a família que vai no INSS e vai verificar o direito dele. Se ele estiver dentro da carência, ele vai receber esse direito.
Então, continuando, 306, família de catadores de material reciclável. Aí, essa daqui a gente precisa identificar, né? Famílias catadores de material reciclável. Porque, às vezes, tem um morador de rua que ele faz também a coleta de lixo para ele ganhar, né? Então, como que você faz? Aí você vai ver, você pode colocar ele no suplementar 2 e adicionar que ele faz essas atividades para ganhar um pouco mas ele não vai estar aqui, né? No caso. E se não tiver nenhuma família, se você perceber que ela não está dentro desses critérios, tudo bem. Você coloca nenhuma e 00, tá? O 00 é o código de nenhuma, tá bom? Grupos atendidos pelo cadastro único. A identificação de família, grupos populacionais tradicionais e específicos é motivada pela necessidade de se conhecer a realidade socioeconômica desses segmentos. A partir dessas informações, é possível elaborar políticas direcionadas para esta população. Então, grupos atendidos pelo cadastro único, família do quesito 2.07 é autodeclaratória, pessoal. Se a pessoa quiser colocar lá, é a informação que ela quer colocar lá. Você não vai ficar responsável pela informação se ela for não for fidedigna, né? Ou não for verdadeira. É a responsabilidade do RF. Não fique tranquilo. Mas você é responsável por passar a informação que a pessoa está te passando. Esse ORF está te passando. Ok? E ela é autodeclaratória. Esse quesito não aceita múltipla marcação, ou seja, uma família não pode ser identificada por duas categorias simultâneas. Foi o que eu disse. Um exemplo, quilombola. Né? Ele pertence a um grupo. Ele pertence ao grupo de terreiro, por exemplo. Né? E o quilombola. Então, você vai perguntar para ele assim, qual que ele mais tem atividades? Ele faz as duas, mas qual que ele mais se concentra? Né? Quais dias ele vai mais? É esse. Ah, então é esse que você vai selecionar, ok? Não vai ser duas, vai ser uma só. O termo cigano, família cigana, o termo cigano designa vários grupos presentes por quase todo o mundo. Migraram da Índia em meados do século II a.C., em direção a diversos pontos da Europa e chegaram ao Brasil no século XVI. E estima-se a existência de cerca de 15 milhões de ciganos em todo o mundo. Então, os povos ciganos se dividem em três principais etnias: Rom, Calon e Siti. De acordo com seu padrão de ocupação territorial, os ciganos podem ser nômades, seminômades, seminômades ou sedentários. Então, as famílias ciganas, elas são dados do IBGE, extraídos da pesquisa Perfil dos Municípios Brasileiros em 2009, indicam cerca de 600 mil ciganos residentes no Brasil, contabilizados os sedentários, os nômades e os seminômades. Os dois últimos grupos vivem em acampamentos mapeados em cerca de 300 municípios brasileiros e diversas regiões do Brasil. Representam a maioria a ser beneficiada com o cadastramento. Então, por isso, ó, a importância. A gente vai conhecendo, vai vendo que, né, antigamente a gente tinha uma visão, é um circo que chegou, tal, mas a família cigana, né, por trás desse circo, as famílias circenses, ou ciganas, né, estão juntas, então você vai verificar de outra forma agora, porque você vai estar catalogando, né, para o cadastro único essas informações. Aqui nós temos o mapa, né, de como a gente acompanha essas informações, onde eles estão, os ciganos. Conforme a atualização que eles vão fazendo, eles precisam. Só um minutinho, pessoal.
Bom, pessoal, aí vendo aqui a questão dos mapas, né, onde identifica onde essas famílias estão localizadas. Quando elas atualizam o cadastro, nós recebemos informação na íntegra que elas mudaram de localização e esse mapa aqui automaticamente ele é informado da nova localização. E, pronto. Aí vamos lá. Então, algumas características são comuns, as leis, as regras próprias, a organização da comunidade em torno da unidade familiar, a liderança municipal exercida por uma figura masculina, né? Então, todos eles a gente tem que respeitar isso, assim. Como que vai chegar para fazer a entrevista dessa família, né? Uma busca ativa, né? Como que a gente deve se portar? Então, cada tipo de atendimento, por isso tem que ser pensado pelo gestor, né? O entrevistador, a equipe toda, para a gente saber como que vai chegar nessa família. A gente vai ter que pedir né, autorização para o chefe da família, o homem da família, figura masculina, né? Então, tudo isso a gente tem que saber na hora da entrevista para a gente ter uma ótima entrevista. As maiores dificuldades encontradas pela população cigana são o preconceito, a falta de documentação civil e a falta de acesso à educação. Por quê? Porque eles mudam, né? E aí tem que pôr a criança na escola, tem que tirar, e aí eles mudam de tempo em tempo, e a escola, ela tem essa dificuldade de estar atendendo eles. Por isso que quando a gente está fazendo esse cadastramento, a gente também está abrindo esse leque de informação para que também a educação e novas políticas venham a atender esses ciganos e seus filhos na questão escola, saúde, né? Tudo isso, e assistência. No Brasil, três em cada quatro mulheres ciganas são analfabetas. Tem tudo isso, viu? E por isso que acaba acontecendo isso. As famílias ciganas serão identificadas no cadastro único no quesito 2.07, formulário suplementar 1, por meio da indicação do código 101 e da descrição família cigana. Então, não só colocar o código, nós também temos que escrever, né, na parte de descrição, o nome deste grupo, família cigana. Família pertencente à comunidade de terreiro. Então, as comunidades de terreiro constituem espaço sagrado onde se perpetuam valores, símbolos e elementos culturais de diretriz africana. Então, as pessoas ligadas a esse espaço se unem pela tradição cultural afro-brasileira e pela preservação dos cultos e tradições afrodescendentes. Nós estamos falando aí de um novo grupo. As famílias pertencentes à comunidade de terreiro, o terreiro constitui-se em patrimônio imaterial, onde práticas, conhecimentos e técnicas, expressões e instrumentos, objetos e artefatos são reconhecidos pela comunidade como parte integrante do seu patrimônio cultural, que é transmitido de geração em geração, com um sentimento de identidade e continuidade. A família pertencente à comunidade do terreiro, as famílias pertencentes à comunidade terreiro, elas são aquelas identificadas como filhas e filhos da casa, né? Então, quando você ouvir agora já na entrevista a pessoa falar, nós somos filhos da casa, o que você acha que ela vai ser? Ela vai pertencer à família do... Não, mas você tem que observar outras características, não só essa, mas vamos observar que, ó, já temos alguma coisa para a gente identificar um grupo. Essa identidade não tem uma relação consanguínea, mas de afinidade e de vivência diária das atividades religiosas e cerimoniais. O pai e a mãe de santos são líderes comunitários que podem ser auxiliar na identificação das famílias pertencentes à comunidade terrena. Então, são os líderes, entendeu? Então, cada grupo, ele tem o seu. Vocês podem estar postando ali no chat as dúvidas, tá? Se eu estiver falando rápido também, vocês podem estar me avisando, é que a gente vai fazer, nós estamos fazendo a gravação, mas a gente pode dar uma paradinha para... Não vou poder abrir o áudio para não dar aquela interferência, mas vamos colocar no chat ali.
Ou no fórum de dúvidas lá na plataforma também pode ser, tá bom? Porque lá na plataforma vai para a SAGE. Eles vão criando, de repente, até aqueles cursos online para vocês rapidinho sobre algumas dúvidas que vocês postarem lá. Famílias pertencentes à comunidade de terreiro. As famílias pertencentes à comunidade de terreiro, elas são identificadas também no quesito 2.07 do formulário do suplementar 1, por meio da identificação do código 203. Ah, Rubem, eu vou colocar só o código, tá bom, né? Já o cadastro único vai aceitar. Não, pessoal, você tem que escrever, né, de forma bem correta, assim, a descrição. Então, a família pertencente à comunidade terreiro. Aí eu quero colocar só família, comunidade terreiro. Não pode. Olha só, isso é regra aqui no cadastro único. É família pertencente à comunidade de terreiro, igual está aqui na Felipeto, tá? Igual você vai ver na Felipeto, tá bom? Famílias extrativistas. Então, a família extrativista é aquela que tem uma renda principal a extração sustentável de produtos florestais. Complementar outras atividades. Ela tem atividades complementares, né? Como a agricultura voltada para o consumo da família e a criação de animais de pequeno porte, como, por exemplo, porco, galinha, né? São essas. As famílias extrativistas comumente adotam um conjunto de práticas tradicionais ligadas ao uso de recursos naturais renováveis. Tá? Famílias extrativistas, muitas famílias extrativistas, elas vivem em unidades de conservação como reserva extrativista, RESEX, e as florestas nacionais, né, a FLONA, e as reservas de desenvolvimento sustentável, cuja administração é de responsabilidade do Instituto Chico Xavier, por exemplo, né? Nós estamos citando aqui algumas que são Chico Xavier Conservação Biodiversidade. Elas podem residir ainda em projetos de assentamento ambientalmente diferenciado, né? O PAD, como os projetos de assentamento agroextrativista, que é o PAI, e também o projeto de assentamento florestal, PAF, sob responsabilidade do Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária, INCRA. Então, a gente tem algumas informações que a gente precisa sempre estar se adequando, sempre estar lendo, né, reforma agrária, o que tem a ver com o INCRA, o que tem a ver somente com o movimento de assentamento. Então, a gente também tem que sempre saber, tá orientado por informações, né, para a gente saber quais órgãos que a gente tem que saber essas informações, porque a família vai chegar lá e vai querer, de repente, um resumo, vai querer alguma informação, e você, estando por dentro dos critérios da reforma da agrária, a gente também vai poder orientar essa família da melhor forma. A família extrativista, ela se enquadra na categoria extrativista, seringueiro, quebradeiro de coco baçu. Aqui já está explicando, né? Seringueiro é onde tem, lá no Acre, no Amazonas, no estado do Amazonas. O quebradeiro de coco babaçu, no Pará, no Maranhão, no Piauí e no Tocantins. E as famílias que trabalham com andirobeiras, que extraem a andiroba, né, o óleo da andiroba para fazer aí vários produtos cosméticos e outros mais, no Pará, do Amapá, no Amazonas, no Maranhão e em Roraima. Caçadores de mangaba é no Cerrado, Nordeste e Centro-Oeste. Castanheiros, Amazonas, Rondônia, Acre, Pará, Goiás e Mato Grosso. Piaçabeiros, Amazonas, Bahia e outros. Faxinalenses, né? É lá no Paraná, faxinalense, entre outros. São comunidades rurais que estabeleceram o centro-sul do Pará, que possui formas peculiares de apropriação de território, tradicionais,
com base no uso da área destinada à criação de animais, esse chamado faxinaleiro, tá, gente? O recurso de florestas florestais, hídricos e outros usos da área de lavoura. Um pouco existe na reserva araucária e esse dentro dos faxinais, que esses são conhecidos como faxinalenses, tá? Eles se apropriam e ficam ali, eles não são acampados, então chamam de faxinalense, é uma nova lá do Paraná, tá bom? Agora a próxima. Famílias extrativistas não são consideradas extrativistas para fins de identificação do cadastro único, família que extrai recurso natural não renováveis. Então, aquelas pessoas que fazem alguma extração da natureza, por exemplo, né, o garimpeiro, o areiro, que retira areia, né, e o madeireiro. Eles não são considerados extrativistas, ok? E aí você vai, se eles forem um desses, no caso, se você for entrevistar, você vai colocar nenhum, tá? Atenção, essas famílias podem ser cadastradas se estiverem no cadastro único, apenas não são identificadas como extrativistas, ok? Não deixe de cadastrar essa família porque ele está trabalhando lá em certas coisas que, né, não são classificados. Mas a família extrativista, ela será identificada com, no caso dela, que declare pertencente a esse grupo, tá? Caso a família tenha informado no quesito 8.03 do bloco do trabalho e remuneração, do formulário principal, que trabalhou na agricultura, criação de animais, pesca, coletas, e orienta-se a perguntar, e se ela se perguntar, identifica como pertence a essa categoria. Aí, aqui na 8, ela colocou 803, ela colocou sim, né? Então, esse trabalho principal que exerceu foi a agricultura, criação de animais, pesca ou coleta, extração vegetal? Sim. Aí, então, a gente tem essa orientação. Atenção, dependendo da época do ano, é possível que toda a família esteja mobilizada para a coleta ou beneficiamento do produto. É importante conhecer essas peculiaridades de modo a adequar as ações do cadastramento. Famílias extrativistas, elas serão identificadas no cadastramento, no cadastro único, do quesito 2.07, do formulário suplementar 1, por meio da descrição 201, né, no código aqui, e também a descrição. Ah, eu queria falar só família, ao invés de colocar família, eu coloco extrativista, tá certo? Não está, é família extrativista, conforme está no exemplo. Família de pescadores artesanais. Então, o pescador artesanal é aquele que exerce atividade de pescaria profissional de forma autônoma e em regime de economia familiar por meio de produção própria ou por meio de contrato de parceria. Ele pode atuar de forma desembaraçada, desembarcada ou utilizar a embarcação de pequenos portes, conforme a Lei 11.959, de 29 de junho de 2009, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Pesca e Aquicultura. Os pescadores artesanais. Considera-se atividade de pescadores artesanais trabalhador de confecção e de reparos da instrução de pesca e embarcação de pequenos portes, bem como o processamento do produto artesanal. Famílias artesanais. Inclui nesta categoria caiçaras, populações que vivem junto ao mar, né, e realizam atividade pesqueira na água salgada. E marisqueiras, aquelas que vivem de pesca de marisco, né? Pantaneiras, ali no Pantanal, Corumbá, aquelas que retiram do seu sustento por meio de pesca nos rios do Pantanal, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Não é necessário que o pescador artesanal seja cadastrado no Registro Geral de Pesca, tá? Do Ministério de... Então, ele não precisa ser pescador ali, registrado, para você colocar essa orientação no cadastro único, tá? Família de pescadores
artesanais seguro-defeso. A assistência financeira temporária concedida ao pescador profissional que exerça sua atividade de forma artesanal, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de parceiros, que teve em sua atividade paralisada por período de defeso. Terá direito ao seguro-defeso o pescador que preencheu as seguintes condições: habilitação, ter registro como pescador profissional devidamente registrado no RGP e como pescador profissional, tá? Classificado na categoria artesanal e possuir a inscrição no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, com segurança, como segurado especial, entre outros. Então, a família de pescadores artesanais, a lei garante que o pescador receba tantas parcelas quantos forem os meses de duração do defeso. Então, a gente tem aí a época da piracema, né? Então, nessa época, eles recebem o seguro de defeso, porque é a época que os peixes estão indo para a procriação e eles precisam, o Ministério declara que eles não podem pescar e, nesse momento, eles recebem, então, o seguro defeso, conforme portaria fixada pelo IBAMA. O valor de cada parcela é de um salário mínimo. Então, nós temos aqui, né, o site que você pode entrar e verificar isso, se você achar necessário, tá bom? Então, família de pescadores artesanais. Caso a família tenha informado o quesito 8.03 do bloco do trabalho e remuneração do formulário principal, que trabalhou na agricultura de criação de animais, pesca, coleta, extração vegetal, orienta-se perguntar se ela se identifica ou como pertence a essa categoria, tá? Então, ela colocou lá sim, então a gente pergunta, tá bom? Ó, veja bem, preste bem atenção. Você colocou lá no cadastro principal informação, ela vai estar linkada no suplementar 1, no 2.07. Com famílias pescadores artesanais, se ele se identificou, o que você vai colocar? Você vai colocar o código 2002 nas lacunas do código ali, na quadrícula do código. E na descrição, você vai colocar família de pescadores artesanais. Famílias ribeirinhas. Vivem em pequenas comunidades isoladas em ilhas ou ao longo dos beiradões ou margem dos rios e igapés, furos, paranás e quase sempre distantes do centro urbano. Boa parte dessa área é constituída de várzeas submetidas a inundações periódicas, decorrente da cheia e do vazamento dos rios, marcante no Amazonas. Foi aquele exemplo que eu falei das construções das casas lá, elas têm sempre elas são suspensas por 1 metro, 2, até mais, do rio, do chão, da beira do rio, para que quando houver esses problemas de inundações periódicas, eles consigam tranquilamente sobreviver à situação. São populações tradicionais que vivem de acordo com os ciclos das águas e que têm a agroextrativismo e a pesca como principais atividades de subsistência. São chamados de vazenteiros no norte e de barranqueiros na região norte, perdão, na região nordeste, vazanteiros e barraqueiros na região norte. Ó, já está enroscando aqui a dicção. Família ribeirinha. Atenção, a família ribeirinha, elas vivem nas faixas litorâneas e não são consideradas ribeirinhas. Elas podem ser marisqueiras ou caiçaras, que no cadastro único são consideradas família de pescadores artesanais. Então, vocês podem entender aí que elas morando na beira do rio ou mares, elas são famílias ribeirinhas. As categorias extrativistas, pescadores artesanais e ribeirinhos,
possuem características que podem se pressupor. Por isso, é importante verificar junto à família qual a categoria que ela deseja ser identificada, tá bom? Então, aí, no caso, para ela não fazer parte de dois, né? Pescadores, artesanais ou famílias ribeirinhas, você vai, ou extrativista, você vai pedir para ela decidir o que ela se identifica mais, tá? Porque no cadastro não aceita multiplicação dessa marcação. A família ribeirinha, elas são identificadas no cadastro único, no quesito 2.7, no formulário suplementar 1, por meio da identificação do código 204, da descrição família ribeirinha. Só lembrando que a gente tem que colocar na quadrícula o número e a família ribeirinha, você tem que escrever na descrição ali. Não escrever só ribeirinha, tá? Você tem que colocar conforme a orientação, família ribeirinha, ok? Bom, a minha parte ficou aqui. Vou passar a palavra para o Cláudio, para vocês. Vou pegar uns 2 minutos para tomar água, vocês também podem tomar, tá? Daqui a pouco a gente volta.